Boa noite, estamos começando o programa Passando a Limpo desse dia 16 de setembro. Hoje com muitos assuntos em destaque, o plano diretor, vamos falar também sobre a questão da CPI do Rio Matias e assuntos diversos, inclusive algumas sugestões para o Rio Cachoeira, já que a gente teve a boa notícia na semana passada de que o Prédio Verde finalmente será demolido. Deixa eu adicionar aqui esta lenda da política catarinense, que é Osni Pisque. Boa noite. Boa noite, Enio. Boa noite, vereador William. Boa noite, Geralhão. Boa noite. Boa noite, engenheiro Henrique. E boa noite principalmente aos nossos telespectadores da TV Cidade e da TV BR. Bom, eu queria, antes de iniciar o programa aqui, ou agora no início do programa, mandar um recadinho para a diretoria da Águas de Joinville. Eu gostaria de dizer aos senhores que nós aqui entendemos de saneamento, sim. Eu tenho 15 anos de experiência na área de saneamento. Iniciei o saneamento, mais precisamente, o esgotamento sanitário em Joinville. O Henrique é o fundador da Companhia Águas de Joinville, com mais uma equipe, evidentemente. E o Ariel também trabalhou na área de saneamento. Trabalhou, inclusive, comigo também. Perfeito. 10 anos. Queria dizer também mais para a diretoria que um desserviço ao cidadão joinvilense é não dar informação. Nós aqui, graças a Deus, damos informação. E essa semana, para surpresa nossa, essas informações foram negadas. Isso sim que é lamentável. Queria dizer mais, olha, para discutir saneamento, a diretoria da água está convidada para vir aqui a hora que quiser. A hora que quiser, está aberto o convite, pode vir aqui. Mostrar o que vocês fizeram. Com o maior prazer, né? Com o maior prazer. Mostrar e principalmente o que fizeram na atual administração. Não, e mostrar o plano de longo e médio prazo que eles têm para executar. O Pisque, é verdade. A companhia sempre teve como seu objeto, inclusive aos vereadores, sempre informar o que estava fazendo e o que ia fazer. Esse era um dos focos nossos, sabe disso? E tem que ser, a população tem que estar bem informada. Você sabe disso? Então, desserviço é isso, é não informar. Nós aqui informamos. E informamos mais, com responsabilidade. Sim, claro. E temos muita coisa a informar. Outra a companhia coisa, é de Joinville, hein? Ela é do Joinville. E outra coisa nós temos comentado sempre na abertura do nosso programa, o assunto dengue, que diminuiu 100 casos essa semana. Infelizmente a Covid aumentou 100. Então, continuamos nesse impasse e deixamos aqui também o espaço para a turma do pessoal da saúde, se quiser vir aqui, poder falar, estamos aqui também. Vereador, hoje nós vamos falar sobre um tema que não existe em Joinville. É mesmo, é? Opa! Qual é? Que não existe em Joinville. Opa! É a fiscalização. Por isso, não existe fiscalização em Joinville. Por isso que nós não falamos. Eu não vou mostrar. Eu quero dizer aqui mais o seguinte, dar um voto de confiança ao nosso prefeito, porque ele tem mostrado diálogo com a população, diálogo, mesmo com o próprio programa aqui, a gente tem conseguido conversar com a equipe, tem conseguido conversar, ele sempre se prontificou aqui,
e eu acho que ele está imbuído de muito boas intenções. Com certeza. Nós estamos dando maior apoio sempre. Maior apoio. Infelizmente, já a equipe, não sei se é primeiro escalão, mas está meio ruim, viu? Alguns setores. E então a turma que ficou da velha guarda lá, eu não sei se eles estão para ajudar ou para complicar. Depois eu vou citar um fato aí. Por isso a nossa paródia hoje vai ser sobre a fiscalização. Vamos ver o Piá? Vamos ver o nosso querido Silvio Peck, o Piá da Evidência, que fez uma paródia especial falando da ausência, né, de fiscalização em Joinville. Confira. Oi, gente, aqui é o Silvio Peck, o Piá Vividense. Seja muito bem-vindo a mais um programa Passando a Limpo. Isso mesmo, aqui estou eu, mais uma vez juntamente com essa equipe maravilhosa para levar a você, joinvilense, esse que é o melhor programa de Joinville. E desde já queremos agradecer a sua presença conosco aqui todas as quintas-feiras e pedir, não esqueça de seguir o programa Passando a Limpo também nas redes sociais. É isso aí, é só você digitar Programa Passando a Limpo lá no YouTube ou lá no Facebook, inscrever-se no canal, curtir a página para você receber todo esse material que é produzido aqui diretamente aí do seu smartphone na palma da sua mão. Beleza, povão? Tamo combinado então? Bora pra frente. Hoje nós vamos cantar uma paródia pra falar sobre o quê? Sobre a nossa fiscalização. Cadê a nossa fiscalização? Aonde ela tá? Aonde foi? Mas pra isso, nós vamos chamar a rapaziada que tá esperando ali do ladinho com o som prontinho na ponta da agulha. Sorte esse violão aí, abençoado. E a fiscalização, cadê? E a nossa manutenção, cadê? Tempo passando e nada acontecendo, tudo caindo, emaranhado, apodrecendo. E a fiscalização, cadê? E a nossa manutenção, cadê? Tempo passando e nada acontecendo, tudo caindo, emaranhado, apodrecendo. E a fiscalização, cadê? E a nossa manutenção, cadê? Tempo passando e nada acontecendo, tudo caindo, emaranhado, apodrecendo. Olha nós de novo, mostrando a cidade pelos olhos do povo, todo o sistema precisando de inspeção. E já começa nos abrigos do busão, nós de volta, passando a limpo pra ver se alguém se importa e tira logo o excesso de fiação. Emaranhado e bagunçado igual teia de aranha na rede de instalação. E a fiscalização, cadê? E a nossa manutenção, cadê? Tempo passando e nada acontecendo, tudo caindo, emaranhado, apodrecendo. E a fiscalização, cadê? E a nossa manutenção, cadê? Tempo passando e nada acontecendo, tudo caindo, emaranhado, apodrecendo. E a fiscalização, cadê? E a nossa manutenção, cadê? Tempo passando e nada acontecendo, tudo caindo, emaranhado, apodrecendo. E a fiscalização, cadê? E a nossa manutenção, cadê? Tempo passando e nada acontecendo, tudo caindo, emaranhado, apodrecendo. Olha nós de novo, é impossível fingir que tá tudo novo. Boca de lobo com pinos de proteção, tá parecendo fogueira de São João. Vai vendo os fatos, ponto de arco com decoração de mato. Até o piso de concreto está pronto, mas continua faltando uns 30 metros pra ele chegar no ponto. E a fiscalização, cadê? E a nossa manutenção, cadê? Tempo passando e nada acontecendo, tudo caindo, emaranhado, apodrecendo. E a fiscalização, cadê? E a nossa manutenção, cadê? Tempo passando e nada acontecendo, tudo caindo, emaranhado, apodrecendo.
fiscalização, cadê você? E aí, Pisque, tem resposta para isso? Cadê a fiscalização? Olha, eu acho que a prefeitura já deu alguma resposta. Vou dar um exemplo que aconteceu, que nós focalizamos aqui em 2 programas, que é aquela obra na Rua Outubem. Está maravilhosa hoje, está tranquila hoje. Ação de quem? Da prefeitura. Para mim tem dedo do prefeito ali, sabe? Agora, o incrível, vereador, é o seguinte, nós criticamos também a obra da prefeitura antiga. Eu acho até que a hora que terminar a obra vai ficar razoavelmente boa. Criticamos aqui, no outro dia Deu uma melhorada. deu uma melhorada. Limparam, pelo menos, O povão né? saiu da rua, Arrumaram o tapume. foi pro passeio, arrumaram o tapume, etc e tal. E aí até elogiou aqui no programa. Mas agora Deu uma recaída. deu uma recaída. Olha, e foi feia. Vamos mostrar as imagens? Vamos lá, mostra aí como é que estão as obras ali na prefeitura, a antiga prefeitura ali entre a João Colim e a Max Colim, a prefeitura velha, como é popularmente conhecida, né? As obras que a gente tinha mostrado no primeiro momento, a calçada totalmente bloqueada, o acesso pela calçada. Posteriormente, depois que a gente falou aqui no programa, foi feito melhorias e agora essa é a situação de ontem. Inclusive, Ontem, 6 horas da tarde. 6 da tarde, né? O nosso pessoal foi lá e conseguiu flagrar como é que está a situação na calçada. Não há dúvida nenhuma que o pedestre ali passa por maus bocados. Por enquanto está aquela imagem da fachada, que está tudo sob controle. As obras agora que vai começar. Até aí está tudo bonitinho, a obra em andamento. Essa é a parte executada da João Já, da João Piso Colim. tátil, tudo certinho. E eis que quando fazemos a curva para Max Colim, aí sim está a situação. Veja que material na calçada, não tem nem sequer um espaço para o pedestre, né? Essa é a situação atual ali. Isso foi gravado ontem no final da tarde. Tá, 6 gente? horas da tarde. Não é imagem antiga, não. Então, aquela calçada ali está totalmente bloqueada, tem um trechinho ali ainda aceitável, né? E mais adiante você vai ver que há material espalhado aí não tem como um pedestre caminhar por ali, ciclista também, igualmente não vai ter nenhuma condição, né, Pisque? Ali eles podem praticar salto, né? Salta obstáculos, no máximo. Salto. E não é por falta de espaço para colocar esses materiais. Eles têm um espaço É, não, interno é lá por enorme. espaço interno enorme para É colocar a os parte materiais. interna Praticamente dentro. lá dentro, né? Tem um galpão. Tem. O povo que se lasque, viu? O cidadão que se lasque. Você falou fiscalização, né? Vereador, que bom que está aqui de novo, aí você vai hoje e tem que cantar, faz a 5ª vez que eu já vim aqui. Ou pedir música. Mas será que é fiscalização ou planejamento, gerenciamento? Olha, Olha. eu acho que os dois. Agora, a questão da fiscalização é um problema sério. Porque Ah, a sim. falta de fiscalização acontece em todos os setores do poder público. Não é só postura, É verdade. não é só obras. Eu vou De dizer- uma forma geral, e se você olhar, a estrutura de fiscalização da prefeitura foi decrescendo ao longo dos anos. Acabou. A cidade crescendo, os problemas aumentando, e a estrutura da prefeitura para fiscalizar decresceu. Não existe, né? Não, é humanamente impossível dar conta de fiscalização. Ô Ariel, ou o pessoal é totalmente incompetente, ou não quer saber trabalhar. Tem os Porque dois. eu não sei, porque tem uma estrutura, vereador, não sei para que serve o subprefeito do centro. Subprefeito do centro da cidade. Eu acho que uma das funções dele é olhar isso aí também, verificar, ajudar, informar, chamar quem tem que resolver. Mas tem aquela secretaria que é uma mistura de jacaré com cobra d'água, que é a secretaria da SAMA. Até vou contar um negócio da SAMA aí para vocês. Tem uma análise lá, um projeto de terraplenagem, de uma empresa. Pois eles analisaram, recente, de um ano atrás, analisaram o vizinho, que está lá desde 2011. Aí não funciona, né? Alguma coisa está errada, né? É uma outra sensação que as pessoas têm também é que a fiscalização ela é pesada e ela só vale quando é
para as pessoas, né? Quando é para fiscalizar o cidadão, Sim. né, o comércio, aí parece que a fiscalização é pesada. E aí quando é a fiscalização do setor público, das questões que estão na via, né? Como foi colocado ali, por exemplo, né, os postes ali com aquela emaranhada de fio. Né, se a gente for ver hoje na cidade, é o que tem de fio pendurado em poste. É porque o caminhão passou e tirou, e aí fica lá, e as companhias telefônicas... Ele não fica estão nem aí. pendurado, o pedestre esbarra no fio. E situação de perigo, então parece que a fiscalização é só para o cidadão, né? Poder público, aí a fiscalização não vale. William, e aí a prefeitura só precisa fiscalizar. Porque o poder que não é a prefeitura que cuida da fiação. Que cuida Sim. da Celeste. Sim, mas tem uma regra e Tem uma regra, tem uma lei específica e um decreto regulamentando. Mas cobra da concessionária. Mas cobra, ninguém cobra. Cobra? Não cobram. Mas Não antes- sai- isso aí vai sair só o salário do fiscal, que vai trabalhar e vai notificar. Tem várias galerias também, que são hoje passagem de rua, né? Em vez de ser ponte, foi feita galeria. Tem várias galerias com vários problemas. Ali no bairro Iririu tem galeria com problema, no Falta. bairro Costa Silva tem problemas, galerias, que aí também é uma questão de fiscalização do poder público para com o poder Pois é, público. mas antigamente, isso não se chamava subprefeitura. Depois se chamou, mas é a mesma coisa. Chamava as Administração administrações regionais. Isso. Primeiro que, em regra, a gente já sabia quem era o administrador regional. Hoje não se sabe quem é. Eu não sei quem é cada um. Outra, cada administração regional dessa, ou subprefeitura, tinha uma série de fiscais. E a gente via fiscais num carrinho da prefeitura, sempre na rua fazendo a fiscalização. A gente via, encontrava com eles. E os Hoje não abrigos, aparece ninguém. E os abrigos que a gente mencionou também, a gente tem imagem de abrigos de ônibus, né? O ponto de ônibus, como o pessoal costuma chamar, em condições lamentáveis. Esse aí, deixa eu ver onde é que a gente está aí. Esse trecho. Boa Vista, não é? No Boa Vista, exatamente, no Boa Vista. mas esse isso aí tá em construção eles estão ainda. É um montando. abrigo. Esse aí é o processo que está em fase de construção, mas nós temos Isso aí é outros, para né? faquir. Exatamente. O problema é que, do jeito que Esse está, aí. à noite um pedestre enfia a cara ali. é capaz de se acidentar e de Aí. se machucar. Totalmente tomado pela Mas vegetação, mas né? o pior é os da autocar dela. Temos também, já vai chegar lá. A gente vai mostrar também aí na sequência as imagens daquele local, onde há aquela estrutura sólida com concreto para o ônibus. Esses aí são aqueles outros abrigos em condições precárias, né? Que a gente está mostrando em Joinville. Na verdade, são vários, viu? Se a gente for fazer um programa só com imagem de abrigo aqui, seria suficiente, né? Então, na verdade, as condições para as pessoas que estão esperando os ônibus são lamentáveis. E agora, nessa obra que está acontecendo, aquele local ali de concreto, a ideia do concreto é justamente para que o ônibus, onde ele para, tenha o abrigo. O problema é que o concreto está sendo colocado no local e o abrigo não necessariamente está junto. Quer dizer, vai ter que ser feito um novo abrigo no futuro, Pisque. Aliás, eu vou ter que perguntar ao Jorge se muda a parada ou se muda o abrigo. Agora, como é que eu vou fazer? É uma questão para se avaliar realmente. A gente está chegando ao final do primeiro bloco, daqui a pouquinho nós vamos continuar tratando desses assuntos todos. Convido você a seguir o Facebook do programa, é só procurar lá Passando a Limpo Joinville, também no YouTube. Se você não consegue assistir o programa inédito na TV Cidade ou na TVBE, saiba que a íntegra dos programas ficam disponíveis na internet. A gente volta já já. Estamos de volta com o programa Passando a Limpo desta quinta-feira. Ô Pisque, antes do intervalo a gente falava sobre os abrigos, os problemas e tal. E existe uma outra questão. Esta semana o governo do estado liberou público nos estádios de futebol, 30% da capacidade. Em Joinville isso é bastante importante, porque como nós vamos mostrar para você, a Arena Joinville, a parte coberta da arena, que representa um percentual bastante significativo da capacidade do estádio, está interditada. A cobertura da arena está interditada e parece que sem previsão, inclusive, para liberação. Acho que nós temos as imagens, né, da cobertura da arena. O Joinville, me parece, joga já nesse final de semana com aí estão as imagens desse setor aí, que é o setor coberto, e com a chuva que está fazendo, não sei se vai chover no sábado, né, esse setor aí não vai ser permitido acesso do público. Então, os 30% da capacidade liberada em decreto do governo do estado vai ter que ser no setor descoberto. É mais uma cobertura de um prédio público com problemas, Pisque.
Olha, vereador William, o senhor foi o relator da CPI do Rio Matias. Relator não, o senhor foi o presidente da comissão da CPI do Rio Matias. O vereador Diego foi o relator e o secretário foi o vereador Neto Petra. Vocês sentiram ali, quando estavam fazendo, a falta de fiscalização, principalmente? Acima de tudo, tomada de atitude. Também tomada de atitude. E mais, não é? Além da falta de fiscalização, da falta de tomada de atitudes, a falta de cronograma. Essa obra da prefeitura que nós acabamos de mostrar ali na sede antiga já devia ter terminado no final do ano passado. Falta o cumprimento do cronograma. O cronograma existe, só que ele é ignorado completamente. Ignorado olimpicamente. Não tem nenhuma responsabilidade com o cumprimento do Não cronograma. tem. Então, há 8 anos, não gosto que fale do governo passado, mas isso aí não é culpa do atual governo, da atual administração municipal, já vem lá das outras. Só que agora tem que fazer alguma coisa. O Já são 9 meses, né? Já estão 9 meses, o pessoal foi eleito para resolver. Aí veio aqui um secretário aqui, o Manuéis, e os manuais, nós vamos fazer os manuais aí. Todo mundo vai ter um manual. Manual da onde? Tem que fazer, não Tem importa. que fazer, tem que trabalhar. Se você que fizer o manual para obra, para serviço, apresenta. Não é? Lembrando que uma das funções do vereador é fiscalizar o executivo. E toda essa parte de obras públicas, tudo isso que o programa está mostrando, precisa ser fiscalizado, tem que ter um acompanhamento da população. E dois pontos importantes. Quando a gente fala dessa obra da prefeitura antiga, na Max Colim, não é só que ela deveria estar concluída já em novembro, era a data que estava, sino que essa calçada está interditada, de novo, o que nós acabamos de mostrar, quer dizer, existe um desrespeito completo para Ao cidadão. Isso acho que é uma coisa que a gente tem que batalhar, tem que martelar aqui no programa, temos que alertar de novo ao Legislativo, apesar de que o senhor, como vereador, conhece muito bem as suas funções, mas a gente espera do Legislativo uma ação de fiscalização mais efetiva. Os eleitores votaram nos vereadores para que, de fato, fiscalizem e que façam sentir a sua voz, dizendo, olha, isso não está certo e tem que ter uma movimentação forte sobre isso. Não pode se furtar a isso. Olha, houve críticas ao programa aí, mas tem que ser criticado mesmo. Se não houver crítica, então o programa não precisa existir também. Claro. Olha, vocês ficam falando aí da rua Helmut Falgater e da rua Albano Schmidt? Albano Schmidt. Não esperam nem terminar, pelo amor de Deus. 3 anos para terminar uma obra. Já estamos no final, né? Já estamos no final do 3º ano. O que impera lá é a bagunça. Pode pegar o carro e ir lá olhar. Já melhorou um pouco. Já melhorou um pouco. Na medida que a gente Mas falta muito ainda. Na medida que a gente continue martelando, a gente continue denunciando aqui no programa, a gente continue criticando, a possibilidade de que tenha uma reação é maior. O que a gente tem visto é que o Executivo tem reagido a algumas críticas deste programa. Vereador, o Rio Matias. Tem alguém se mexendo? O Ministério Público está agindo? A Justiça está funcionando? Ou pegaram o resultado da CPI e arquivaram? Na Comissão de Urbanismo dessa terça-feira, eu fiz um requerimento na comissão, solicitando que no prazo de 10 dias a administração se pronunciasse quanto ao andamento dos processos administrativos Internos lá. internos da prefeitura, para a gente saber que atitude está sendo tomada, para que os prazos não se caduquem. Então eu mandei esse requerimento para que o Executivo Municipal se pronuncie como é que estão os andamentos dos processos administrativos. Porque uma das grandes críticas que foram evidenciadas dentro da Comissão Parlamentar de Inquérito foi justamente a falta da celeridade da análise dos processos administrativos. Os vereadores, tanto eu quanto o Diego, o vereador Neto principalmente, que tem uma fiscalização muito atuante, ele mesmo apontou lá que
processo administrativo, a prefeitura tem que ter um procedimento de celeridade. Não Contínuo. Isso, Muito contínuo. rápido. Tem que ter um procedimento de celeridade. O processo administrativo é praticamente uma sindicância. Sim. Então, é como uma investigação. Se você se a polícia não investiga um crime, quanto mais o tempo passar, mais difícil fica para se descobrir ou evidenciar as coisas. Então a gente mandou esse pedido. Também conversei com o procurador da República informalmente para perguntar para ele como é que estava a análise lá. Lá também está andando, né? Está andando também, né? Como a documentação que nós produzimos foi muito grande, isso vai demandar, né, um esforço do Ministério Público. A gente sabe que eles têm o tempo deles, né? Eles não têm prazos, né, para que essas coisas elas aconteçam. Inclusive foi muito elogiado o material que a gente encaminhou para eles, que está dando bastante subsídio, e aí é preciso dividir, né? A CPI teve aí 60 com 45, 105 dias úteis de trabalho, é um tempo muito curto, a gente não conseguiu abranger tudo que poderia dentro da investigação, mas aquilo que a gente pôde fazer, a gente fez. Agora o Ministério Público não pode, né? Ele tem que investigar tudo, onde vai ter indício, ele vai ter que ir puxando uma coisa atrás da outra. Então, eles estão trabalhando, a gente não tem como aqui fazer um relatório de como está o andamento das coisas do Ministério Público, porque isso é um trabalho deles lá, e eu tenho certeza que eles também eles não vão sair dando relatório de como está o andamento, mas pode ter certeza que... Mas a prefeitura tem como dizer e tem a obrigação de dizer como é que está o andamento dos processos administrativos, sim. Então eu pedi o prazo para eles em 10 dias para encaminhar como está o andamento dos processos administrativos. Então, por favor, vereador, nos mantenha informados, vamos acompanhar, porque o tema da CPI do Ribeirão Matias para nós é um tema estratégico, pontual e que merece o nosso acompanhamento constante. Sim. O vereador, outra queixa que a gente tem ouvido aí da população é que as coisas estão demorando muito tempo para serem resolvidas. Tem uma, por exemplo, que a gente quer mudar a abertura do programa aqui. Eu quero mudar. Eu sou joinvilense, quero ver a minha terra com imagens bonitas. Agora a estátua lá do Maneta, né? Pioneiro Maneta, já vai nascer, já vai partir para o segundo filho, porque o primeiro agora está completando para botar um braço. E aí, olha, eu vou trazer aqui uma pessoa que é especialista nisso, que agora está fazendo uma exposição no Shopping Garten. Vou conversar com ele para ver como é que age dessa forma, que trabalha com escultura, que trabalha nisso. Isso aí não precisa, não é um preço absurdo. É uma notória especialização. É uma notória especialização. Tem facilidades para contratação. Para contratar, contratação direta. Não acontece. Lembrando que isso já vem da gestão passada, já tinha um processo pronto, foi parado para começar outro, que foi parado para começar outro. As fofocas dizem que aquele braço foi quebrado porque nele tinha uma arma, aí um grupo ideológico foi lá e arrancou de propósito só porque ele tinha uma arma na mão do... Não, mas foi quebrada a arma. Uma espingarda, coitado. Pega uma espingarda real e vai lá e fiscaliza. Mas outra coisa... Ué. Outra coisa é a especialidade do Jorge. Vamos falar do Palmeiras. Apresentamos no programa as Palmeiras. Estão lá ainda. Não, e ontem eu fui lá. É. Ontem eu saí para ver lá na Prefeitura Velha como é que estava o andamento. E fui lá na Rua das Palmeiras. Contou as Palmeiras lá? Contei, tem 5. Sim. Eu tenho uma reportagem que a gente achou de 1991, Jornal Notícia. 30 anos atrás. 30 anos. O pessoal foi lá no arquivo histórico. Pode botar no ar aí uma reportagem do Jornal Notícia que está falando justamente do problema das Palmeiras. Naquela altura, havia uma Palmeiras com problema. Essa já é uma foto histórica, né? Lá dos anos 50, também ali. Mas a matéria do Jornal Notícia trata da reposição de uma Palmeiras já adulta ali. Não sei se é adulto o termo que se utiliza. Adulto. Né? E parece que foi um procedimento relativamente simples, Pisque. Você estava nesse período... Eu era secretário de Serviços Públicos há 30 anos atrás. 30 anos!
Mas Agora é complicado. O ex-prefeito... 30 anos atrás era mais fácil que hoje, parece. Ah, sim. Tinha equipamento muito mais moderno há 30 anos atrás do que hoje. não, mas é o fato. Mas olha só, olha a ironia. O ex-prefeito, que deixou a cidade no estado que está, por isso que a arena lá está caindo também, nomeou, Jorge, uma comissão, De mais de 30 pessoas. mais de 30. Em total, sim, era uma equipe completa. Tinha de tudo que você poderia imaginar, agrônomo, biólogo, Eram dois botânico, times secretário. Dois times de futebol, 22 mais 8 reservas. Os goleiro suplente também. É brincadeira, isso aí. E o custo, você sabe que é... Tem que olhar a cidade como um todo, pensar que isso é um cartão postal, que além disso é tombada, a Rua das Palmeiras e o Museu de E as da Inovação Palmeiras são também tombadas. são tombadas. Exatamente, e que é uma vergonha que isso não seja encarado pela prefeitura, pela população com a seriedade que deve. É um patrimônio que nós temos, como as aleias do Jardim Botânico do Rio são um patrimônio. E aí a tecnologia estava aí 30 anos atrás, hoje nós temos muita mais tecnologia, muita mais facilidade para fazer isso. Você tem uma ideia, essa palmeira aí foi replantada no dia 21 de setembro, que é o dia da árvore, Sim. e apareceu nacionalmente como a abertura da primavera no Brasil. É uma boa maneira de marcar a primavera, plantando uma árvore, uma Plantando palmeira. uma árvore. Aqui fizeram o contrário. Quantos cortaram na JK? 5. 5 também. Sim, nós em lugar de plantar, cortamos. Na gestão passada, o Dia da Árvore se celebrou cortando... Palmeiras Sans. Cortando palmeiras, que poderiam ter sido transplantadas por Transplantaram outras por um lugar palmeiras. dessa. Eu tenho certeza que se você colocasse aquilo ali para algum empreendedor ali, e quem quisesse retirar as palmeiras... Retiraria. Retiraria? Mas Quanto ia custa ter uma fila de palmeira gente. adulta daquela? Eu já Ia expliquei. ter fila Já de gente explicou? pra fazer Eu isso. já expliquei, inclusive, quando o secretário esteve na Câmara de Vereadores na gestão passada, justificando o injustificável, eu lembrei que as palmeiras são patrimônio público, que cada uma das palmeiras desse porte custa mais de 15 mil reais e que 5 palmeiras vezes 15 mil reais vê quanto é dá. uma pequena fortuna de dinheiro público jogado fora. Tá? Então, nós Aliás, estamos falando de dinheiro. você viu qual foi a justificativa? Eu fui na Câmara assistir. Para terminar, o Will Matias dentro do cronograma. Então, parece, essa informação prova também que também era mentira. Mas o resumo de tudo isso que nós estamos falando, desde o começo do programa, eu vou bater na mesma tecla. Vocês podem até ficar chateados. Tudo está se passando por uma coisa que não existe mais na prefeitura. Nós começamos com fiscalização, nós estamos falando das palmeiras, nós falamos da obra de arte ali no centro. Tudo por quê? Na realidade, está todo mundo olhando, mas não está fazendo. Por quê? Não existe uma secretaria de serviço público, que lá atrás foi cortada, foi juntada com uma secretaria de obra, não funciona, que não é a mesma língua, entendeu? Então, eu vejo que sem custo nenhum, ó, prefeitos, zero custo, a gente para a Secretaria de Serviço Público está toda dentro da prefeitura. Se vocês não souberem, fala comigo, fala com o Jorge, fala com ele. Nós sabemos quem, inclusive, colocar nessa secretaria. Estão aí encostados num canto, numa geladeira. Então, a custo zero se cria uma nova secretaria em Joinville que vai olhar tudo isso para o nosso bem e para o bem do turista e para o bem da cidade. Agora, falando em termos de fiscalização, tem aqui que fazer, né, uma avaliação dos novos vereadores, né, dos 19 vereadores que estão hoje, e é fato, a população pode acompanhar que a Câmara de Vereadores, ela mudou muito o comportamento. Sim. E assim, eu quero dizer o seguinte, não só os vereadores que são considerados como situação, que não, eu não sou do governo, eu ajudo a prefeitura, eu ajudo a cidade. Né? Mas aqueles que estão na oposição, que também não sei se são ou não, mas a gente tem assistido uma fiscalização de todos os vereadores. Né? A gente tem que defender aqui que está sendo feito sim um papel muito grande de fiscalização, um papel de atuação muito grande nos bairros, de todos os problemas. Né? Acredito que aqueles que estão acompanhando estão vendo, né? Nunca se fez tanta reunião
né, dentro da Câmara para debater N temas, às vezes conflituosos. A pessoa chega na Câmara de Vereadores, tem 2, 3 comissões acontecendo ao mesmo tempo para debater justamente esses temas da cidade. Né, tivemos uma audiência pública essa semana para a questão do afastamento de rios e córregos. Né, tivemos outra audiência na Comissão de Cidadania, outra na Comissão de Educação. Então, quer dizer, a gente, os vereadores têm feito um papel muito grande de fiscalização. Que é a sua função. Isso, mas bem aquilo que o Jordi falou. Não adianta também só fiscalizar, nós temos que fazer as coisas acontecerem e a gente vai trabalhar sim nesse papel. E aqui eu tenho que parabenizar o trabalho dos 19 vereadores. Pisque, nós fomos lá na estação de bombeamento na frente da prefeitura, a gente pegou umas imagens também. Gostaria de avaliar um pouco. Eu queria falar sobre isso na última parte? No outro bloco. Então segura a estação de bombeamento, daqui a pouco a gente vai tratar da estação de bombeamento aqui no programa. Tá certo, gente? Olha, falando ainda sobre o Rio Matias, vamos terminar esse bloco falando sobre o Rio Matias. Não existe nenhum projeto até agora, me parece, não sei se o vereador tem conhecimento, para recuperar o que foi feito. E o que está acontecendo? Ela é uma obra que é intermitente, tem um trecho ali no final da Eusébio... Intermitente, que no fundo é uma obra que está interrompida, tem ali trechos. na Fernando de Noronha, com a via gastronômica, ali naquele centro ali, e ali está acumulando rejeitos ali. Agora... você tem conhecimento de que a Secretaria de Infraestrutura está fazendo alguma coisa para ver o que vai ser feito? Me parece que já está sendo preparado um edital de licitação para fazer uma análise, fazer uma inspeção de toda a obra, para daí depois tomar uma atitude. Agora, essa questão dos editais de licitação, isso me parece que está sendo um problema recorrente na prefeitura. Tem muitos editais de licitação para ser lançados, nada sai. E eles estão atrasando, né? Por exemplo, tem editais aí que precisam acontecer, porque senão se perde emenda parlamentar, que é preciso que tenha urgência para fazer. Então, me parece que precisa haver uma força-tarefa aí da Prefeitura, tanto da Secretaria de Administração e Planejamento, quanto da Procuradoria-Geral do Município, para dar celeridade nos processos de licitação. Porque o que eu mais escuto de reclamação, né, ou de desculpa, não sei qual que é o melhor termo, né, de alguns secretários mas isso aqui, mas o edital está lá para ser feito. Mas não chegou ainda o parecer. Mas o edital ainda não foi posto. Então, o que eu mais escuto é isso. Então, acho que tem que ter uma celeridade nesses editais. É a mesma secretaria, William, é a mesma secretaria que não está desenvolvendo de acordo esse processo administrativo do Rio Matias. 2 fatores, ou má vontade ou pouca prática, pode escolher. Eu não estou lá dentro. Vamos fazer o seguinte, a gente vai dar mais uma paradinha, depois do intervalo a gente volta. Muito obrigado, você que acompanha a gente pela TV da cidade, pela TV BE. Daqui a pouquinho a gente volta tratando do Rio Cachoeira. Lembra da estação de bombeamento? Vai rolar. Já, já. Estamos de volta com o programa Passando a Limpo, que você pode assistir também na internet. O conteúdo, a íntegra do programa, fica disponível tanto no Facebook como no YouTube. Para encontrar é muito fácil, procura lá Passando a Limpo Joinville, você vai conseguir ver todos os programas, inclusive este. Olha, agora é hora de nós falarmos do Rio Cachoeira. Solta a vinheta aí. A cada semana, mais pessoas se juntam a essa iniciativa do programa Passando a Limpo e o deputado estadual Fernando Krelin também se manifestou a respeito desse tema. Olá, meus amigos do Passando a Limpo, meu grande amigo Osni Pisque, um abraço a todos vocês. Quero parabenizar por essa importante ação que é o projeto Nosso Cachoeiro. Dizer que estou com vocês, valorizar esse patrimônio que é nosso, joinvilense. Há anos atrás, o cachoeiro era usado como uma via importante de entrada aí nos países do exterior através de São Francisco do Sul, até porque as vias eram intransitáveis. E a população hoje não sabe a importância do cachoeiro para o desenvolvimento econômico do nosso estado. Então precisamos sim resgatar, salvar esse rio, que é um patrimônio público aqui da nossa cidade, da cidade de Joinville. Parabéns, Pisque! Está aí, portanto, o deputado estadual Fernando Krelin, Pisque. Mas não é o Fernando que um dia ele deixou de comparecer aqui
o nosso programa. Tomara que a turma da Águas venha, né? Conflito de agenda? Não, Não foi? não. Conflitos outros. Nós deixamos a cadeira vazia e começamos a falar com a cadeira. Só com a cadeira? Tá bom. Fernando, muito obrigado pela ajuda. Parabéns pelo seu trabalho na Assembleia. Continue colaborando com a nossa cidade, principalmente com esse projeto que é maravilhoso. Já tem, o William já está Engajado? engajado, o Neto Peters está engajado, o Diego está engajado, o outro menino lá do... O deputado federal, Não, estadual. Coelho também. Não, o outro vereador do... O Érico. Érico Vinícius. Érico Vinícius. Vinícius, isso. Então, eu acho que nós podíamos conversar aqui no Cachoeira, depois vamos falar sobre a mudança no plano diretor, no torno lá, que é muito importante. Essa é uma das razões da visita desse dinâmico vereador, né? Porque vamos falar a verdade, o homem trabalha, hein? Está sempre aí, está à frente de um monte de comissão, parabéns. Vou mostrar as pontes antes do Prédio Verde, na rua Max Colim. Tá certo, aquelas pontes ali da Beira Rio, né? Popularmente Beira-Rio. conhecido como Beira Rio. Aí estão as pontes que Olha, ligam. vocês estão vendo que tem uma estrutura no meio da ponte. Isso foi feito no governo Freitag, que alargou a calha do rio. É. E isso, viu, vereador, vai ter que ser feito, o prefeito já tomou o primeiro passo, a vice-prefeita esteve aqui a semana passada, para indenizar o Prédio Verde. Para tirar o Prédio Verde justamente para abrir a calha lá do Rio Cachoeira. Essa vai ser uma das soluções para minimizar as enchentes no centro da cidade. Na realidade foram alargadas todas as pontes, menos esta. Exatamente. Que justamente é a que está mais... Mais próximo ao mais centro. ajusado. Não, mais próximo ao centro, né? Mas a José Deveria ter começado por essa, Exatamente. mas tinha um prédio no caminho. A primeira que deveria ter sido alargada era aquela. Só Mas para tinha um situar, prédio no caminho. só para situar qual é o Prédio Verde, pode botar as imagens do Prédio Verde. O Bota o pessoal Prédio que Verde. de repente está aí pensando que prédio é esse que eles estão falando, pode botar as imagens do Prédio Verde, que é aquele que fica ali bem na frente da prefeitura. Na verdade, esse edifício tem um nome mais pomposo, né? Edifício 9 de Março, que é a data de aniversário da cidade de Joinville, foi construído lá nos anos 50, mas como o programa já falou várias vezes aqui, o local escolhido para a construção dessa edificação não foi a mais apropriada. Né? Lembrando que era um imóvel da prefeitura. O terreno onde foi construída a ponte, na época, para a Associação dos Bancários, era da prefeitura. Então a prefeitura está comprando de volta o imóvel que já era dela. Essas coisas estranhas de Joinville. Né? Não, mas não tem problema, sabe por quê? Porque bem na frente ficava a cadeia pública. Ah, tá bom. Por isso. Quanto é que vão pagar por cada apartamento daquele, Jorge? Não sei, preço de mercado. Quanto que poderia ser um apartamento nesse padrão num prédio com esses anos? 250 mil, sendo bom 300 mil? Compara com o apartamento. Eu moro num apartamento de 3 quartos no Otto Bem, ele está valendo em torno de 300, 320 mil. Então, vamos dizer que 300 mil por um prédio, Tá muito bem por um pago. apartamento, seria um preço Tá muito bem pago bem para os pago. preços de mercado. Mas acredito que o poder público deva vai ter fazer usado uma a comissão de pesquisa, avaliação e ter feito uma avaliação real do prédio, né? É bom saber quanto eu E como a gente ficou sabendo que foi a conversa, né, que ela já veio sendo evoluída há alguns meses com os moradores, então acredito que o prefeito Adriano já deve ter acertado, já bem, avaliado muito bem isso antes de colocar esse decreto de utilidade pública e tomar esse passo. Né? Ah, não, Então, com tenho certeza certeza, que com esse certeza. prefeito A única coisa que tomou eu isso, acho- teve cautela Até quanto para a evitar isso. demanda judicial Sim. e aí, em vez de ele Acho que conseguir demolir e resolver o problema com demanda Criar outro, judicial, né? daqui a 50 anos, além de criar outro, nós vamos empurrar Eu para acho que o frente. prefeito Adriano teve muita cautela nisso e tenho certeza que ele deve ter conduzido muito bem Não, essa não tenho negociação. dúvida. O que eu acho curioso é que até agora oficialmente não foi informado o valor da operação. Acho que, por um lado, Eu acho que ela não existe ainda, acho que foi pré-formatado para... por isso que acho Ah, mas delicado estar informando de que isso vai ser feito sem que esses números tenham a transparência suficiente para saber se o preço é esse mesmo. Eu acredito que o prefeito, nas reuniões que teve com os moradores, deva ter discutido esse assunto. Até porque, para ele chegar ao ponto de fazer o informar. decreto, Tem ele que ter tem tempo recurso, né? para evitar, além de ter recurso, né, para evitar problema jurídico. Né? Mas, o Ariel,
Jorge, Enio, queria aproveitar aqui a presença do nosso vereador, que ele é da Comissão de Urbanismo, é isso? Isso, o secretário da E é relator, secretário da... Secretário da comissão, relator do plano diretor. Quase acertei. O nome é bem pomposo, né? Mas nós esperamos... Trabalha muito, tem muitos cargos. Né? Nós esperamos muito... Tem muito resultado. trabalho. Sabe por quê? Porque o Cachoeira, a iniciativa do programa aqui, nós sempre temos falado no Cachoeira e agora lançamos essa campanha, nós vamos nos dedicar mesmo. Todo programa nós falamos alguma coisa de um rio. E uma grande cidade, quase que, menos Brasília, mas quase que sempre fica do lado de um rio, ou nasceu com o próprio rio. E vamos lembrar que o Cachoeira é um rio joinvilense. É. Ele nasce em Joinville e termina em Joinville. E vamos lembrar que quando você fala de Morro Alto, você fala de Matias, você fala de Jaguarão, Tudo afluente. é tudo afluente do Cachoeira. É a bacia do Cachoeira que nós temos que discutir. Exatamente. Não podemos esquecer disso. Não. É disso que estamos falando. Ô vereador, quais são... O que vai acontecer com essa mudança, com essa ampliação do plano diretor ali no entorno do Cachoeira? Até peguei meu celular aqui, que depois eu quero ler uma mensagem que recebi Pode de uma eleitora, que ela falava: Joinville, né, tem o Rio Cachoeira, tem a Baía da Babitonga, e virou as costas, né, pro mar, virou as costas pro rio. Né, por que Joinville não faz igual está fazendo Porto Alegre, que revitalizou, né, todo o entorno lá da avenida da beira do Guaíba. Por que Joinville não faz isso e etc? Não, mas esse é o nosso interesse. Sim, mas E aí eu disse para ela, eu falei assim, olha, Júlia, justamente isso que nós estamos planejando dentro da Comissão de Urbanismo. Eu já coloquei um projeto de lei para criar um setor especial de turismo náutico, né, que vai compreender essa região do centro da cidade, ali no entorno do Rio Cachoeira até o bairro Boa Vista. Vai compreender também até a a região... Saguaçu, né? Deveria levar até os Pinheiros. Até a Lagoa do Saguaçu. Deixa eu complementar. A região do Espinheiros ali, que vai do Yacht Clube até lá onde tem os restaurantes, lá onde tem o Barco Príncipe. A via gastronômica lá. Isso. No final do Iririú também, onde tem também marinas, lá tem um clube de pescadores lá que tem uma marina. E também... Até o aventureiro, né? Isso. E aí também lá no Cubatão, né, onde a gente tem várias e várias marinas. Já foi apresentado também dentro do plano diretor, né, por vários vereadores, emenda para a criação desse setor também, né, que uma coisa é na lei de ordenamento territorial, que foi onde eu coloquei o projeto, e uma questão é no plano diretor, que também foi colocado. Então isso está sendo revisto, né, dentro do plano diretor, para que a gente possa, né, ter esse setor especial náutico. E também vejo que é muito importante, inclusive o Jorge esteve lá no nosso gabinete para a gente conversar um pouquinho sobre o plano diretor, né? Até citei a tua fala da simplificação, né, do texto, que o cidadão comum tem que ter a possibilidade de entender. O texto está feito para que o cidadão comum não entenda. E o cidadão comum... E a sua função como vereador é fazer que todo mundo entenda o que está sendo tradução. discutido. A tradução para a linguagem E isso é um comum. problema histórico. A grande maioria das leis, elas têm textos que o cidadão comum não entende. Precisa de um advogado ou um especialista para interpretar. São feitas para que o ninguém cidadão entenda. não possa entender. Perfeito. E aí fica restrito a um grupo pequeno, que são os que conhecem, e aí muitas vezes o cidadão está votando ou apoiando coisas que nem tem noção do que está fazendo. Toda aquela terminologia de ARU, KU, que esse setor especial e tudo, está feito para não entender. E a responsabilidade do legislativo é traduzir isso para que o cidadão comum possa participar, possa manifestar. Ô Jorge, corroborando contigo, isso antes do advento da informática, parece que é letra de médico, né? Sim. Ninguém entende. A gente falava letra de médico. Sim. Mas essa questão do Rio Cachoeira vai ser abordada no plano diretor, nós vamos revisar. Já fizemos 5 audiências públicas do plano diretor, inclusive quero dar o parabéns à Comissão de Urbanismo e também parabéns pela participação dos vereadores e do público que está participando das audiências públicas, estão sendo excelentes. Né? Ontem à noite, quarta-feira, tivemos lá na Subprefeitura Sudeste, lá no Paraguamirim, essa audiência pública, uma participação excepcional, passou das 10 horas da noite, escutando os munícipes, né, sabendo, né, o que dói, onde dói. Né? Eu sempre costumo dizer
que a população que vai lá não precisa necessariamente saber o que está na letra da lei, mas ela tem que colocar os anseios. E um dos pontos que foram levantados até agora, até o momento, né, inclusive pela própria CEPUD, é que o plano diretor que está sendo revisado, né, que é de 2018, né, que já está 3 anos atrasado. 3 anos atrasado, dentro da Câmara de Vereadores já está 3 anos atrasado. Que está sendo revisado, ele tem muitas poucas alterações com relação ao de 2008. Fala assim, mas peraí, então quer dizer que em 10 anos não se revisou quase nada do plano diretor? Então eu acho que nós vamos ter um trabalho muito grande nessa revisão, nessa relatoria. Espero contar com a ajuda dos vereadores e também contar com a ajuda da população e também das pessoas que são entusiastas, né, aqui como o Jorge, né, o Ariel Pisolati que está aqui, né, outros que passaram por aqui também, contar com o apoio de vocês para a gente realmente fazer um plano diretor para o Joinvilense, devolver a nossa cidade para o Joinvilense. Vereadora, aqui no programa a gente costuma procurar bons exemplos para o Rio Cachoeira. E o Jorge, claro que ele usa uma régua, né, uma referência extremamente alta, o que é bacana. É melhor que a gente se inspire em coisas boas do que coisas medianas, né? Consultoria no exterior. Né? Exatamente. Jorge, o Rio Sena tem algumas coisas muito interessantes. Esse foi a semana passada. Agora Rio Reno, perdão. Rio Sena foi das... Aí, Jorge. Isso no início, o Reno nasce na Suíça, atravessa a Alemanha, atravessa a Bélgica. Nasce lá em Liechtenstein. E aqui nós temos justamente o que a gente está falando, não? Da margem do rio. Isso é uma parte interessante, isso na Holanda, isso em Estrasburgo. E a última imagem que a gente separou, e eu queria que a gente mantivesse um pouco essa imagem, ela é interessante porque o rio Congela aquela imagem do muro anterior, por gentileza. Aquela ali que parece aquele muro. O que a gente vê? O Rio Reno, e a gente viu este ano, por exemplo, grandes enchentes na Alemanha, o Rio Reno, em alguns pontos, tem uma rua, tem um passeio, e quando dá enchente, e depois volta e volta. Não tem. Temos que entender o rio nessa dinâmica. E aqui, por um lado, temos uma parte extremamente construída, que a gente tem que pensar eventualmente em aumentar o rio em alguns lugares e para permitir essa subida e descida. E na imagem seguinte, nós vemos exatamente uma coisa muito mais simples, que quando a gente complica as coisas, onde nós temos uma imagem de uma margem do Rio Verde com um peitoril, uma sensação bem simples. Então, nós podemos fazer coisas mais elaboradas, onde a gente tenha problemas de enchente, e as outras, lembrando que o Cachoeira começa aqui, como o Ariel falou, então que nós não precisamos... Nós não precisamos enclausurá-lo num projeto como aquele primeiro do Boulevard Cachoeira, que é umas paredes de concreto. A gente tem que aproximar as pessoas. Nem fechar ele, como se pensou no passado. Aquela ideia de fechar o rio. O rio tem que ser um espaço de lazer, com um parque linear, que permita as atividades náuticas, que permita a manutenção da pesca. É tudo isso que a gente tem que pensar no rio, um rio vivo. Um rio onde que seja um espaço de lazer. O Fernando Krellen faz o do esporte também, nesse sentido. A Fiesc já está fazendo projeto grande no Antigo Moinho. Me parece que vai sair um parque linear ali na indústria H. Carlos Schneider. Tem. Né? Temos que pensar na revitalização do nosso mercado municipal, pode ficar do lado do rio. Hoje o mercado dá fundos, quando na realidade deveria dar frente. A melhor fachada deveria ser o rio. Claro. A Hermann Lepper, a mesma coisa, aquelas figueiras lá, aquilo tem que passear embaixo das árvores, como a gente viu aí as imagens de Colônia, de Frankfurt, com o rio arborizado. O rio é um espaço de lazer, de desenvolvimento, de natureza. E fazer um pedido aqui para a Companhia Águas de Joinville, né? Para que ajude na preservação do Rio Cachoeira, complementando, agilizando as obras de implantação da rede coletora e de tratamento, né? Para nós ter do esgotamento sanitário, para o rio não ficar poluído. Esse é o desafio. Esse é um desafio. O vereador tem mais um assunto aqui, que o tempo está passando, mas nós vamos levar lá ao senhor e aos seus pares que houve uma modificação no estudo de impacto de vizinhança na cidade aqui, que vai ser tema de um próximo programa nosso, para atender interesses particulares. Nós vamos ver como é que nós podemos resolver isso. Muito bem, Pisque. Uma boa noite. Boa noite, telespectadores. Boa noite, Enio. Boa noite, Ariel. Boa noite,
Jorge, boa noite, Henrique. Boa noite, William. Boa noite, muito Pisco. obrigado pela presença aqui. Muito obrigado pelo convite de estar aqui novamente no teu programa. Forte abraço aí para todos os telespectadores. Agradecemos especialmente a você que esteve conosco na TV da Cidade e na TVBE. Eu lembro que se você perdeu o programa inédito, não se preocupe, ele fica na íntegra, disponível no Facebook e também no YouTube. Basta procurar Passando a Limpo Joinville. Certo? Uma boa noite, até a próxima quinta-feira.